Estou passando para o pastor Richard. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar ministrando a palavra na Santa Casa do Senhor. Agradeço ao pastor, o evangelista Wilton. Deus abençoe. Ao pastor Alexandre, né, se eu não me engano. Que Deus abençoe o senhor, sua esposa, seu ministério. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, eu sou lá da cidade de Pouso Alegre. Trago um abraço da minha esposa e da minha tribo, que crente não tem filho, né? Crente tem tribo, né? Sempre é 3 para cima. Vocês que querem casar aí já vai fazendo a conta, né? De pelo menos 3 nomes tem que fazer. Então minha esposa teve que ficar com as minhas filhas, que a gente ia vir de carro, só que aí não deu certo. Mas graças a Deus estamos aqui. Trago abraço da minha esposa, das minhas filhas, a Isabelle de 17, que é minha enteada, a Manuela de 10 e minhas gêmeas de 4 anos. Amém, meus irmãos? Quem crê que Deus tem algo para falar ao seu coração nisso? Levanta sua mão de agora. Desde quando eu entrei aqui, eu já senti a presença de Deus. E eu sinto a liberdade de hoje pegar e falar para você que o Espírito Santo está neste lugar. Eu não sei do que você precisa, eu não sei qual foi o seu objetivo, mas já tome posse, porque eu creio que a bênção já está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir no texto em nome de Jesus. Também quero saudar os nossos irmãos nas redes sociais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a paz seja sobre o seu coração. Livro aos Romanos, capítulo de número 12, em nome de Jesus. O pastor falou que eu tenho que ministrar até 00:10. Eu falei que era pouco tempo, mas vamos aí. Em nome de Jesus. Uma pequena brincadeira. Que tema forte, né, do evangelista Hilton, né? Eu estava em casa, analisando o texto, e eu falei assim, Senhor da glória. Porque tem texto hoje que a igreja não consegue escutar mais. Não é verdade? Só acontece em Pouso Alegre, Itajubá não acontece nada. Não acontece aqui, mas eu falo para você, tem textos que se ministrar na igreja, capaz que a pessoa nem volta mais, né? Isso que nós servimos ao Senhor, né? Mas Deus me deu uma estratégia muito grande e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Livro do Romanos, capítulo de número 12, verso 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Versículo 20, no mesmo texto: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Abra comigo para frasear esse texto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, você já vai sentar em nome de Jesus. Se você gosta de escutar Bíblia, você vai gostar do que Deus tem para você hoje. Você vai entender o que você está fazendo aqui dentro, irmão. Você vai entender porque você dá esses pulos com tanta vontade. Em nome de Jesus, que Deus ele gosta disso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quem entendeu, diga amém. Coloque a Bíblia no assento, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a tua presença já é real neste lugar, meu Deus. Eu quero pedir ao Senhor, e o Senhor dará ordens aos seus anjos ao vosso respeito, meu Deus, em nome de Jesus. Mande uma comitiva de anjos, Pai querido, sobre este ambiente. Guerreia por nós, meu Pai, mais uma vez. O culto está sendo uma bênção. Neste momento é o momento da tua palavra. Espírito Santo, me usa, me capacita, esteja comigo. E eu peço ao Senhor, venha tocar sobre cada vida neste momento. Aviva a tua obra no meio dos anos, meu Deus. E no meio dos anos a notifica, meu Deus, sopra
sopra com teu espírito sobre este ambiente. Eu já ouvi a tua igreja falando em línguas estranhas, eu já ouvi a tua igreja sendo avivada. Aviva ela de novo neste momento. Meu Deus, prepara o coração da tua igreja para receber o novo do Senhor. O Ramanto Komanagaragasai. Começa a receber aí, meu irmão, a presença do Espírito Santo. Se você não fala em língua estranha há muito tempo, receba o poder agora. Enquanto você adora aqui, o meu Deus visita a tua casa. Enquanto você adora aqui, Kalamandagai, Deus envia um anjo lá no teu serviço. Enquanto você visita aqui, Deus cura o câncer, Deus cura a AIDS, liberta da droga, da cocaína, da maconha, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Enquanto você adora, a tristeza vai embora. Enquanto você adora, Deus entra com propósito de salvação. Meu Deus, em nome de Jesus eu te glorifico e já te agradeço. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro que, diferente de qualquer outro livro que nós lemos. Eu em casa tenho uma coleção de livros. Quando eu descobri qual era a minha chamada, quando eu vim do tráfico de droga, do estelionato, fazendo um monte de coisa errada em São Paulo, eu vim para a casa de Deus com um propósito, sede. Quero aprender, porque quando a gente vem de lá de fora para dentro, nós queremos aprender, né, pastor? Queremos aprender quem é o Deus de Israel. Quando eu me converti, eu ouvia o meu pastor, como o senhor aqui, ministrando, e eu sentia a presença de Deus. E eu falava, por que para um líder de jovem? Por que ele fala e eu arrepio, eu sinto a presença de Deus? Eu sinto algo diferente, uma paz. Ele pegou e falou para mim assim, é o Espírito Santo que está usando ele para falar com a igreja. E eu peguei, eu lembro como se fosse hoje, eu estou com 32 anos, eu já estou com 15 anos de evangelho, estou ficando daqui a pouco pode falar que eu estou com 20, 30, né? E eu falei assim, eu quero ser usado um dia como esse pastor é. E a palavra foi liberada para o meu coração, falando assim, esse desejo é o Espírito Santo que está colocando no teu coração. E hoje eu estou aqui para poder falar para você que aquilo que aconteceu há 15 anos lá atrás, Deus é fiel para cumprir. Independente, antes de entrar no texto, independente do tempo que você tem de igreja, vai até aquele negócio de desenho, vai a largada agora. Se você quer ser abençoado por Deus, sabe o que você tem que fazer? Rasgar o véu, rasgar o comodismo e a preguiça. Aí você vai viver o que Deus tem para tua vida. Vamos entrar no texto? Saulo de Tarso, um homem pela qual conhecido, um homem que perseguia, aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem muito sábio. Nos dias de hoje podemos dizer que ele era o professor de teologia que tinha na época, Gamaliel. Saulo, pelo seu pai e sua mãe, foi instruído a aprender com Gamaliel, na cidade de Jerusalém, as escrituras sagradas, a Torá, o Talmud, os 5 primeiros livros. Estou narrando essa história para você entender que tudo que acontece, existe um preparo. Talvez você pense que você veio para o evangelho e não existiu um preparo, talvez vindo da tua parte, mas existiu um preparo vindo da parte de Deus para com a sua vida. Diga glória a Deus. Então a vida de Saulo já foi traçada, evangelista Hilton, desde quando ele era pequeno. Vamos te dizer nos dias de hoje, Saulo de Tarso não seria um homem que iria envolver com tráfico de droga, não seria um homem que iria envolver com o mundo. Ele ia ser um homem que ia crescer na presença de Deus, e ele ia ser um sacerdote. Só que existe um porém. E qual é esse porém, meu irmão? O porém é que quando nós viemos para a igreja, aprendemos as Santas Escrituras, aprendemos, como eu falei para você, é um livro diferente dos outros. Os outros é um livro que nós aprendemos lendo, vamos observando o conhecimento e a visão de alguém, correto? Mas a Bíblia, nós observamos o que ele falou ontem, falou hoje, vai falar eternamente. Nós aqui na Bíblia é o único livro que nós vamos aprender, que nós podemos falar assim, o Senhor, qual é o que eu preciso neste momento de uma palavra para o Senhor falar comigo. É o único livro que, se você fechar ele e abrir, Deus ele pode falar com você. Então nessa noite você tem que entender algo, que você não é um crente rotineiro. Não é um crente de quarta, sexta e domingo. Não sei os dias de culto aqui, mas por exemplo,
Você vinha aqui, bater o dedo como se fosse um emprego, e depois você sai como se nada tivesse acontecido, depois sai e ainda reclama do culto. O culto foi frio, o culto não foi legal, o pastor talvez estava olhando meio torto para mim. Irmãos, nós temos que parar de ser esse tipo de crente e começar a ser um crente raiz, um crente espiritual. Paulo de Tarso não era um crente espiritual, ele era um cara que conhecia as Santas Escrituras. Quem está comigo, diga amém. Ele era um homem que conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se nós chegarmos no dia de hoje, chegaria nele para querer aprender Bíblia. Está entendendo, varão? Fala assim, eu quero aprender sobre Apocalipse. Nós iríamos aprender com Paulo. Mas naquela época existia algo dentro de Paulo que acontece na minha vida e na sua vida de vez em quando. Paulo, ele era um homem conhecedor. Diga comigo, conhecedor. Então significa que ele tinha coisa para falar. Tinha ou não tinha? Tinha estrutura, tinha ou não tinha? Mas o que adianta a estrutura se eu não tiver o Espírito de Deus? O que adianta eu ter uma estrutura física pela qual, Richard, como assim? Eu trabalhar, posso ter meu carro, minha casa, uma moto. Você pode ter, irmão. Você pode ter suas roupas, o seu bolso, você pode ter tudo. Você pode conhecer a letra. Mas é a mesma coisa de você ter um ventilador e não ter o cabo para ligar na tomada. Você ter uma resposta, um respaldo que a igreja precisa, que o mundo precisa, mas você não está ligado espiritualmente para saber o que Deus quer. Problemas que aconteciam antigamente, era um homem pensar, só acontecia antigamente, meu irmão, para você entender. A cada dia, pastor, eu vejo que a Bíblia é um livro mais real do que imagina. Muito atual. Eu pensava que isso era coisa de pastor velho, irmão. Você está entendendo isso? A Bíblia é um livro atual. Temos que saber qual é o tempo que nós estamos passando aqui dentro. Você está cativo na Babilônia, você está cativo no Egito, você está na mesa de Potifar, você está na casa de Potifar, onde você está? Saulo, ele estava lá em Jerusalém, aprendeu. E ele aprendeu uma regra dentro da igreja. Qual foi a regra? Todos aqueles, a gente vai entrar no texto do tema. Todos aqueles que abriu uma igreja, ouvir falar em nome de outro Deus, nós vamos matar. Quem aqui já leu esses 3 finais de semana, leu o livro de Romanos 12? Quem leu aqui? Se você não leu, você vai ler comigo aqui, você vai entender. Tem 3 pontos do livro de Romanos. Para mim entrar no livro de Romanos, eu vou continuar narrando um pouquinho mais a história para você entender o que Paulo falou. Paulo, ele era um perseguidor de Cristo. Ele era um homem que ele servia ao Jeová, ou Yahvé, ou Elohim, pela qual os judeus chamavam. É igual nós. Estamos aqui dentro da igreja, aí abre outra igreja em outro lugar, a gente fala assim, é uma seita. Mas é o Cristo, mas é seita. E o que ele fazia? Ele não ia lá e pegar e falar assim, pastor, fecha a placa da tua igreja. Ele pedia a carta de recomendação. Para você ver uma coisa, irmão. Hoje, para pregar em outra igreja, talvez o líder, a pessoa não fala nem para o líder. Talvez você visitar uma igreja, acho que é bobeira, mas vou te explicar uma coisa. Existe hierarquia. O cara pedia a carta para matar os outros. E hoje a gente não pede mais uma orientação pastoral para o nosso pastor. Não estou aqui para defender o Senhor, mas é a lógica do texto. Porque hoje nós queremos fazer algo independente. Queremos agir pelas nossas próprias mãos. Aí vai tudo errado. Onde que a gente vai? Para a salinha do pastor. Pastor, o que aconteceu? Pastor é isso, pastor é aquilo. As coisas não vão bem na minha vida. Ou talvez você nem vai mais porque você já está cansado. Por que as coisas não dão certo? Eu te falo por quê. Porque eu estou aplicando da maneira errada. Não tem como eu servir o evangelho de Cristo, aleluia, e eu ter a vida dentro de mim. Como diz a Bíblia, aquele que crê em mim fluirão rios que jorram para a vida eterna. Rio, aquilo é o Espírito Santo que traz vida, traz cura, traz libertação. Nós temos a maior ferramenta ao nosso favor. Mas o que eu e você faz com essa ferramenta? A gente mata os outros.
Antigamente Saulo ele matava as pessoas fisicamente. Hoje a morte que existe é uma morte espiritual. É o crente está dentro da igreja e ele nem sabe o que está acontecendo mais no culto. A hora que ele foi ver, ele falou: não, já é a palavra. Vou usar o teminha de novo. Só acontece em Pouso Alegre, não acontece nas igrejas em Itajubá. Sabe por que isso acontece com a gente? E por que eu tenho essa certeza? Porque todos nós estamos envolvidos dentro da Bíblia, dentro desse texto, me perdoe. Dentro do texto. A gente pensa que a palavra que está sendo ministrada é por irmão que não veio no culto, sendo que a palavra é para você. A gente até fala: eita, Deus fala, Deus, outra. Eu sou pentecostal, irmão, eu gosto disso, mas quando Deus ele quer falar, ele traz a pessoa na igreja. Deus não manda recado. Olha para o seu irmão aí e fala para ele só: Deus não manda recado. Ele traz você para o culto. Diga glória a Deus. Paulo, quando ele viu, para me ganhar um pouco de tempo, quando ele viu a situação de que ele estava descendo para Damasco, você conhece o que aconteceu. Subitamente aparece uma luz, uma voz, um brilho, né? A luz que eu falo foi por causa que está nos céus. Ele escuta a voz e os demais que estão com ele não escutam. Isso que é o interessante, que ele matava crente. E como é que Deus fala com o homem que mata crente? Como é que Deus fala com o assassino? Me explica. Será que Deus fala só com cristão aqui dentro, ou será que Deus ele pode falar com alguém que está lá fora? Será que Deus ele pode falar com alguém somente aqui dentro, ou pode falar com um macumbeiro dentro de um centro de macumba? Falar com ele, não usar ele, é diferente. Falar. Será que Deus pode falar com alguém dentro de um tráfico de droga? Eu estou todo arrepiado, mano. Teve um dia que eu estava em Perus, não sei se você já ouviu falar em Perus, do lado de uma biqueira, de um ponto de tráfego que abastece a maior parte do estado de São Paulo, e nós estávamos lá. Eu estava com um cara que é o líder de Barueri e de Osasco, estava na minha frente. E a gente conversando, evangelista. Eu vi que no testemunho você já foi um ex-traficante, você entende como eu vou falar? A gente conversando, cheirando as carreiras de cocaína. Passou a força tática lá em cima, ele entrou pra dentro assim, e nós tudo doido, cheio de cocaína, com bebida. Do nada, eu disse, do nada, ele olhou pra mim e falou: Richard, você tem que voltar pra igreja. Eu falei: irmão, você tá com medo da tática? Ele falou: não, eu senti te falar pra você, você tem que voltar. Ele falou assim: irmão, para de beber, põe aqui. Eu falei: para de cortar a minha brisa, meu querido. Aí ele pegou e falou assim: não, você tem que voltar, porque se você voltar, nós vamos estar protegidos. Aí eu, pra me provar ele, pra ver se era Deus que tava falando, meu irmão, eu falei assim: como que vai estar protegido, sendo que eu tô doido de droga aqui? Ele falou: se você estiver lá dentro orando por nós vamos estar protegido. Deus vai nos alcançar se você estiver lá dentro. Então, meu irmão, se Deus te tirou lá de fora para colocar aqui dentro, é porque Ele tem importância na tua vida, é porque através da tua vida Deus, Ele vai salvar muitas almas. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória. Você não saiu do mundo à toa, você saiu para fazer a diferença. Levanta a sua mão e diga: eu estou na casa de Deus para fazer a diferença. Então levanta a sua mão e diga: glória a Deus. Ei, meu irmão, você veio para fazer a diferença, então começa a influenciar pessoas. Paulo, chegou o momento que Deus falou para ele: basta de perseguir a minha igreja, basta de se levantar contra os meus pastores. Difícil para você, Saulo, vai ser se levantar contra os meus aguilhões. Sabe o que Deus estava falando? Que o levante que Paulo estava fazendo não era com os crentes normais somente aqui na terra, estava se levantando contra o Deus Todo-Poderoso, porque aquele que toca no ungido do Senhor toca na igreja. Aquele que fala mal de você está falando mal de Deus. Aquele que te amaldiçoa está sendo amaldiçoado sem querer. Sabe por quê? Porque existe a bênção de Deus sobre a tua vida. Deus disse a Abraão: aqueles que te abençoam serão. Se você acreditar que se essa palavra está sobre a tua vida, no final do culto você vai entender se está ou não está. Aí eu vou entrar no texto do tema. Aí você vai entender se aquele que toca em você vai estar bem ou vai estar mal. Você não precisa abrir a boca, meu. Uma coisa que eu aprendi: Paulo, ele perseguia, ele se levantava contra... Mano, ele não tinha medo de falar com o crente.
Mas não é para entregar profecia. Era para chegar e falar assim: eu vou matar você. Vai fechar a porta ou quer que eu te mato? Irmão, nos dias de hoje, se aparece uma pessoa do Islã na porta, é que aqui não acontece, mas fora do país acontece. E fala: dobra o joelho todo mundo, aqui nega Jesus. Quem não negar Jesus ao morrer, 90% da igreja nega. Eu não estou falando por você, eu estou falando de uma coisa que eu tenho certeza. Porque a hora que você fala, eu vou, aí você lembrar do teu filho, tua esposa, teu carro, tua casa, sempre fala: ei, pode matar, mano. Eu sirvo a lá, mano. Por que muitas coisas não estão acontecendo no dia de hoje? Esses tempos atrás eu estava analisando uma situação, porque eu sou um pastor, também sou líder. Eu aprendi algo. Para o Espírito Santo agir na igreja, a igreja tem que andar em santidade. Sim ou não, igreja? Santidade, separação, buscando, orando, defeito, tudo, todos nós temos. Nós vamos buscando tudo. Só que eu continuo vendo os tempos passando e o mover parou. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? O porquê que ele não está fazendo mais isso? Você já perguntou para ele? Irmão, nós estamos vivendo um tempo. Eu vou ser sincero, Deus ainda tem misericórdia, irmão. Ainda bem que é Jesus que veio. Porque senão nós ia estar aquele tempo interbíblico. Eu tenho quase certeza. Uns 400 anos. Faz quanto tempo que você não vê profecia dentro de igreja? Isso daí não é questão de pecado, não, irmão. Isso daí sabe o que é? O próprio Deus tratando na vida dos crentes. O crente de hoje está igual os macumbeiros, irmão. A gente fala de macumbeiro, está pior. Se for um pregador que é o raio-x de Deus em outra igreja, eu vou lá. Você está lá, irmão, você está até na filinha. Pastor, é pecado isso? Não, mas eu vou te explicar uma coisa. Presta atenção. Aonde está a intenção do coração? Você vai aonde tem um cara que é usado por Deus, a pessoa, a mulher que é usada por Deus, você vai lá no intuito de Deus usar a vida dele numa revelação para falar com você. Você não vai atrás da palavra que vai ser ministrada. Você rejeitou quem? Só que pro crente lá, eu não dou dinheiro, mas dentro do centro macumba, para me receber uma revelação, eu tenho que dar um dinheiro para eles. Aí eu reclamo de dar dízimo e oferta na igreja. Aí eu falo: por que o irmão prospera? Eu não estou aqui para falar sobre isso, mas abri um leque para me falar sobre. Por que o irmão prospera e o outro não? Porque um entendeu que aquilo que ele planta, ele colhe. É Bíblia, irmão, precisa desenhar. Por que existe inveja dentro da igreja? Meu Deus, eu estou até arrepiado. Por que existe inveja? É porque eu não acredito que a palavra de Deus não é para mim. Ué? É. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Ele colocou a acepção de pessoa aí, meu Deus. Olha pro irmão que está do seu lado, só olha só de olho para ele e fala assim: ó, entendeu? Só o irmãozinho anda de Honda, você não pode andar, é só trabalhar e conquistar, meu irmão, Deus vai te dar. Ah, mas o salário que eu ganho corre atrás, vai fazer um estudo, faz alguma coisa. O porquê que hoje um cresce no ministério e o outro não cresce? Nós é Saulo, nós tudo é Saulo, irmão. Nós gostamos de perseguir, mas buscar nós não gostamos. Sabe por quê? Porque buscar leva tempo. Quando Deus quer parar um crente para usar ele, leva tempo. Vou te explicar que leva tempo. Chamada não é do dia para a noite. Chamada não é hoje. Deus, ele vai falar para você uma coisa. Por exemplo, tem uma chamada na tua vida, você vai falar glória a Deus. Você vai ser um pastor, você glória a Deus. Aí no outro dia você já pensa que você já é o rei de Israel. Entendeu a parábola de Davi? Só que quando Deus chamou, eita, essa é forte. Se você não der um glória, eu não volto mais não. Eu vou voltar para ir lá no parque com o senhor. Brincadeira. A gente acredita de tal forma, irmão, que a gente às vezes não tem tanta a fé e a força. Porque sabe uma coisa? Quando Paulo, tudo é questão da unção. Quando Paulo, ele recebeu aquele momento no deserto, ele foi, ó para você ver, depois fala que Deus não revela, né? Falou com um cara que matava os outros, vai até a rua chamada à direita e vai à casa de Judas. Deus dá nome, irmão. Dá ou não dá? Deus dá ou não dá nome?
Agora vem falar para mim que é o diabo que dá nome, meu amor. Você nem sabe o nome dele na raiz original, qual que é o nome dele? Fala que é Lúcifer, irmão? Vamos voltar. Que a gente ouve por aí, ouve cada coisa por aí. Deus falou duas coisas dele: Satanás, a grande serpente e dragão, irmão. O resto é tudo que o homem inventa. Portador de luz, tal. Deus não chama ele de portador de luz, que ele não tem luz nenhuma. Como alguém pode portar uma luz sendo que não tem luz, irmão? Tá vendo o tanto de doutrina de Balaão que entra dentro das igrejas, às vezes a gente não capita isso? Paulo, para me voltar, Paulo, ele foi até a rua chamada direita, chegou lá, o que ele fez? Ele recebeu a chamada, não foi? Ele dobrou o joelho e começou a jejuar 3 dias, quantos dias? Quem chegou lá? Ananias. Aí lá vai o sacerdote que gosta de dar opinião. Já viu aqueles pastores que gostam de dar opinião na unção dos outros? Só tem Pouso Alegre, Itajubá não tem, ó. Ele chega lá e pega o azeite dele. Parece que é brincadeira, mas é o texto, né? Ele tá lá bonitinho, chega para ungir, evangelista. Antes de sair de casa, pegou a toalhinha pentecostal, passou o gelzinho na cabeça. Imagina o dia de hoje, né? A hora que ele fala, quem que vai ungir? Quem que vai para a convenção? Quem vai para a convenção? Que crente gosta de falar essas coisas, né, irmão? Status para crente é maravilha. Aí, Saulo de Tarso, ele fala, ei, mas esse daí não vai dar não, pastor. Não deu nem dízimo esse mês, como é que eu vou ungir o cara? Acabou de separar? Quando ele fala para assim, ó, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Quando Deus falou isso, significa assim, ó, a vida de Paulo, eu cuido, eu só quero que você unge, que eu não vou descer do céu para fazer o seu papel. Significa que se eu no altar não fazer, Deus vai lá e põe outro. Põe porque a obra tem que ser feita. Mas e você? Era para você fazer. Eu estou falando, Deus acabou de me revelar aqui. Eu estou falando algo que tem pessoas aqui dentro que era para estar fazendo a obra. Você está sentado observando. Você quer chegar aonde sentado, irmão? Sendo que você tem chamado. Quero ver se o pastor vai me chamar hoje. E o pastor dos pastores já está te chamando para a obra. Só que às vezes, sabe o que quer? Sabe uma coisa às vezes como é que é, evangelista? Tem que ser do meu jeito. A visão do pastor, a visão do ministério não combina comigo. Deus abençoe, tenho tantas placas em Itajubá. Só que a gente gosta de fazer igual Saulo. Não é? Vou matar. Que dali não ungiu, mas não vou matar. Não tem como Deus te colocar como o rei de Israel, que nem eu falei, se você não se ausentar por um tempo. Você já percebeu, quem aqui já tem mais de 5 anos de cristão? Quem aqui? 50? Deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu quando você se converteu? Agora você já conseguiu lembrar disso. Quando você se converteu, seus amigos... Aí Deus colocou os crentes do seu lado, trocou sua amizade, trocou sua fala, trocou suas vestes. Deus falou que você seria um grande profeta, só que você está sentado até agora só lendo Bíblia. Quem já viveu isso? Vai no lar, aí você está lá. Mas Deus falou que ia te levantar para você levantar morto. Você ora para o enfermo e o enfermo nem a febre sai. Quem está entendendo, diga amém. Aí a gente pega e fala assim, eu quero pregar. Parece que você está dentro de um lugar que parece que é um eco. Por que que isso acontece? Porque Deus, Ele não vai te entregar sem antes te preparar. Ele não vai entregar algo nas suas mãos sem antes Ele te preparar. Não tem como Ele entregar algo da parte dele, divino, na tua mão, sendo que você não está com a vida no altar, você não está com a vida da maneira que Ele quer. Não tem como Ele te dar um relacionamento, sendo que você só está visando a carne do homem ou a carne da mulher. Não tem como você só visar ministério pensando em status. Não tem como, vai parar. Paulo, ele mostrou para todo mundo que ele não estava preparado no momento para fazer a obra. O que ele fez? Ele se retirou. Ele sabia a letra, mas ele falou assim, agora eu preciso ter um momento com o espiritual. Diga comigo assim, por quê?
Agora abre a sua Bíblia no livro de Romanos. Oh, labashura masuribika lamanagas. Somos igual Paulo. Matamos todo mundo. Agora eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Vamos lá, eu vou aceitar a desculpa da pandemia. Quantas almas você ganhou esse ano? Agora, outra pergunta. Quantas almas você matou esse ano? Richard, eu não matei nenhuma, glória a Deus. Richard, eu matei uma alma sem querer, falei alguma coisa. Meu irmão, daqui a pouco já manda um zap pra pessoa, pede perdão e fala pra voltar pra igreja. Ah, mas é de outro ministério, pede perdão pra ela. Ah, mas foi ela, pede perdão você, Deus tá falando contigo hoje. Romanos 12, quem achou, diga amém. O versículo: rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Significa sacrifício. A palavra sacrifício, olha para mim. Eu vou falar pro versículo. Sacrifício é morte. Sacrifício é quando a pessoa, antigamente, você vê, por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaac. Sacrificar significa que ele ia colocar certinho em cima do lugar, do altar. Ele iria matar Isaac. Era ou não era? Antigamente, para as pessoas receberem o perdão, eles colocavam o cordeiro, fazer aquele todo ritual até a pessoa, para Deus receber, para a pessoa ser perdoada. Você está entendendo? Tinha que sacrificar. Então, sacrifício é morte. Quem entendeu, diga amém. Melhor obedecer do que? Então significa, se eu obedeço, eu tenho vida. Se eu pego e não obedeço, eu vou ter uma morte. A morte não é física. Você vai poder vir no culto normal, mas você não vai sentir. Você não vai sentir mais aqui, você não vai se emocionar mais. Jesus voltar, você fica. Eu fico. Outra, vosso culto, que é o vosso culto racional. Culto racional, sabe o que isso aqui simboliza? Renúncia de si mesmo. É a hora que você vai falar assim: o orgulho não é meu, o status não é meu, porque existe pessoas que é famosa, existe pessoas que têm status, existe pessoas que são conhecidas, mas tem pessoa que gosta de usar isso, tá entendendo? É a hora que você pega e fala assim: menos eu, e o culto agora é de Deus. Aí lá fora é menos eu, e o culto é racional a Deus. Mas você é milionário, você é conhecido, menos eu, e que a glória de Deus cresça sobre a minha vida. Diga glória a Deus. 2, agora eu vou entrar na onde que eu queria. Agora eu vou entrar onde que eu queria. 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pelo renovo do vosso entendimento. Entendimento, olha aqui. Entendimento é aqui, ó, a minha cabeça, meu cérebro, meu psique. Eu ouço a palavra, ela peneira aqui dentro e ela desce para as emoções aqui, ó. Tá entendendo? Ela vem na minha alma, no meu entendimento aqui, ó. E eu tenho uma revelação para trazer nesse título aqui para você, ó. Não mais transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Agora eu te falo uma coisa. Nunca tinha parado para prestar atenção. Essa foi fresquinha, à tarde. Como que eu vou me transformar pelo renovo da mente? Aí eu peguei. O renovo na mente é a palavra de Deus, é ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Significa... Eu tenho até 2 textos aqui para frasear. Significa que se eu tenho que mudar o mundo, tudo que está através da palavra, significa que eu tenho que ser como está escrito lá em 1ª Epístola de João 4:8. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... capítulo de 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permaneceis a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas a maior dessas é o... A Bíblia diz: como eu posso amar a Deus, sendo que eu não amo o meu?
o meu próximo ou o meu irmão. Você entendeu? Então significa que de Gênesis a Apocalipse, para me transformar o mundo, eu preciso de amor. Eu não preciso pregar muito. Eu não preciso ser o maior pregador pentecostal de todos os tempos. Eu preciso ter amor. Acabou, glória, né, meu irmão? Calma aí que nós vamos continuar aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como... Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Lembra o que eu falei para você? Ele está trabalhando dentro de nós, porque a gente nem se amar, a gente se ama. Primeiro problema, quer que eu mostre? Deus falando comigo? Primeiro problema que tem na igreja, você vai em outro culto e não vê nessa. Um exemplo. Você tem problema em todas as áreas na tua vida. Relacionamento, vamos se dizer. Você tem problema ministerial, é mais fácil. Vou usar esse exemplo, pastor. Você tem problema, aconteceu um negócio, chateei. Você perde a carta para o pastor e vai para outra igreja. Mas se acontece um problema no seu emprego, você não pede conta. Não é verdade? Hoje virou até moda. Se tem problema no casamento, sabe que faz divorcio e casa com outra. Tá assim hoje. Tá achando que Deus está recebendo tudo. É por isso que Deus não está usando mais vaso nenhum, irmão. A questão do amor, que até esse versículo que eu peguei e falei para você, do versículo 2, existe um problema tão grande, que a gente, irmão, fala de tudo. Até para quem está me escutando, me vendo pela web, eu quero te falar uma coisa. Tá todo mundo aqui bem, sim ou não? Agora acontece um problema com o irmão aqui, ninguém olha mais na cara dele. Falei para você que ele ia cair. Falei para você que ia passar por esse problema. A gente quer transformar todo mundo. A gente quer ser um pregador. Isso é bom, mano. Crescer, ser um pastor de uma igreja, ser um empresário, ser isso, aquilo. Mas a gente pensa somente na gente. Mas não tá certo. Nesse ponto não. Você tem que amar primeiro você. Mas quando você pensa somente em você e tira dos outros, isso é um pensamento egoísta. Deus não está nisso. Você usar uma liderança para se defender de algo é errado. Quando nós recebemos, por exemplo, um cargo de liderança, ou um momento desse aqui para falar, nós temos que ter aqui dentro um amor para poder passar para você. Então eu não tenho, eu vou desviar. Não, irmão, então você vai procurar a receita do amor. Olha, para agora e analisa a tua vida. Você precisa do amor, da paz, né? Ou você precisa do dinheiro para resolver isso daí? Porque o meu Deus e o seu Deus é o Deus da providência. Por que ele fala assim? Ou vai servir dois deuses. Ou serve a Mamon, que é o Deus da riqueza, ou vai servir a Deus. Irmão, quem fez essa comparação foi o próprio Jesus. Ele falou que o dinheiro, não claramente, mas ele quase falou isso, vamos dizer, eu falo com as minhas palavras, não estou acrescentando porque não pode, mas ele quase quis dizer, ou serve a mim ou serve o Deus do dinheiro. Porque o dinheiro é interessante, por isso que ele pede a questão do dízimo, né? É interessante, se você for estudar, por que ele fala acerca do dinheiro que ele quer, porque ele quer santificar os outros, os 90% que ficam na tua mão. Porque ou você coloca a tua dependência em Deus, ou você coloca a tua vida em Deus, ou você coloca a tua provisão em Deus ou no dinheiro. Sendo que o nosso Deus em Ageu 2:9 diz, 8 diz, meu ouro, minha prata, e depois ele fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Confiamos em tudo, evangelista. Confiamos em tudo, pastora. Mas nós não confiamos em Deus. Fique em paz que nós já vai ter a receita já. Diga glória a Deus. Versículo, no capítulo 12, versículo 4. Pula para mim aí, ó. O 4, 5, 6, o 7 e o 8. Olha que interessante. Do 1 ao 2 ao 3, do 1 ao 3, nós falamos sobre o amor. Quem entendeu, diga amém. O 4 até o 8, agora eu vou te falar outra coisa. Vamos ler. Porque assim, versículo 4, porque assim como um corpo
tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, tá entendendo? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que é nos dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja-se em ministrar, se é ensino, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Aqui ele fala sobre fazer. No versículo 1 até o 3, você observa que ele está falando, ó, você tem que amar. Você tem que amar. É difícil amar? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? É difícil. Mas ele quer que você aprenda a confiar nele, em Cristo. Deus, eu por mim não consigo perdoar o pastor, mas no Senhor eu consigo perdoar ele, porque o Senhor consegue transformar o meu coração por dentro. Diga glória a Deus. Do versículo 4 até o 8, nós vemos a maneira de Deus agir. Nós somos membro do mesmo corpo, só que cada um é uma parte de um corpo. Só que ao mesmo tempo você faz parte do... Tem gente aqui que é a mão, tem gente que é o olho. É um modo de falar isso, é um corpo espiritual, quem está entendendo? Só que logo em seguida ele pega e fala assim, ó, de modo que tendo diferentes dons. Quem tem dom aqui? Era para você ter levantado a mão. Todos vocês têm dom. Você sabia que... Olha para o irmão que está do seu lado, é bonito. Olha para ele assim. Você sabia que ele tem um dom dentro dele? Olha para o do outro lado aí. Você sabia que ela tem um dom bonito também? Ele tem um dom? A pergunta que não quer calar: por que não está exercendo? Te falo, não conseguimos olhar para isso mais. Quando ele está falando aqui que somos um corpo, tem vários membros, mas tudo é um corpo. Ele está falando que é o corpo de Cristo. Um exemplo, Efésios 4 diz: uns para apóstolos, outros para mestres, pastores, evangelistas. Lá ele faz como se fosse uma hierarquia espiritual. É a mesma coisa você não tem que se preocupar de saber ou de crescer a mais do que você já é. Por exemplo, se você é um dedo, você não tem que ficar preocupado de ser cabeça, porque Deus já colocou a pessoa certa para ser a cabeça. Se você é a cabeça, você não tem que se preocupar com o coração, porque Deus, que é o dono da obra, Ele já escolheu alguém para ser o coração. Só o que acontece? Eu estou sentindo a presença de Deus. Nós às vezes queremos colocar o dedinho aonde não é chamado. Paulo disse: cada um fica na vocação em quem foi. E o porquê que nós não ficamos na vocação que foi chamado? Porque a gente é intrometido, a gente coloca o dedo onde não é para colocar e sofremos aquilo que não era para sofrer. Por isso que existem algumas perseguições, por isso que existem alguns problemas que acontecem na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque queremos saber mais do que convém. Foi dito no texto de Romanos capítulo 12, Deus está mandando eu te dizer: não importa o que você seja no corpo, o que importa é que você tem o dom, você tem meu espírito, e sem você o corpo fica deficiente, mas com você o corpo fica perfeito. Oh glória! O diabo quer colocar no teu ouvido falando: sai da igreja, não faça isso, não faz parte do grupo, não faça aquilo. Meu irmão, está repreendido. A obra de Deus é para crescimento. Deus te escolheu para crescer, Deus te escolheu para ser profeta, para ser um homem e uma mulher de Deus.
Não deixa o inimigo te tirar de dentro da igreja, falando que você vai voltar a comer as bolotas que comia lá fora, que você não é para este ministério, que você não é, o ministério que eu estou falando, o ministério de Cristo, que você não é para, você não é isso, que você, irmão, esquece, você está sendo transformado. Existe o tempo igual Paulo, 14 anos lá paradinho, mas quando ele se levantou, meu pastor, ninguém segurou a chamada de Paulo. Não foi o homem que segurou, não foi o diabo que segurou, ninguém segurou. Sabe por quê? Porque ele falou: eu sei a letra, mas eu preciso sentar para aprender. Para me ensinar, eu preciso sentar para aprender. Aprender o quê? Aprender quem é o Deus que eu sirvo. Aprender que se ele é um Deus de providência, ele tem que ser Deus de providência também na minha vida. Se ele é um Deus de cura, ele também tem que ser um Deus de cura na minha vida para curar os outros. Eu aprendi uma coisa: nós temos que ser curados para curar. O que acontece no dia de hoje? Eu falo muito da minha vida no altar, eu falo muito do pastor fulano no altar, mas estamos falando menos de Deus nos altares. Meus irmãos, eu quero te convidar hoje a trocar a mensagem do seu coração e voltar para o evangelho puro e genuíno. Deus ainda quer ver a igreja dele sendo batizada com o Espírito Santo, pessoas descendo as águas, pessoas sendo levantadas que do nada vai falar: pastor, eu recebi uma orientação de Deus, e o pastor passar o microfone para você e você vai falar assim: ei, meu irmão, tem pessoas aqui dentro que estavam com caroço de câncer, caroço de tumor no corpo, procura agora porque já sumiu em nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas aqui para lhe expulsar demônios. Se você acredita, levanta sua mão e diga glória a Deus. Deus vai te levantar, meu querido, olá mandagaia subcantoramané, para louvar o nome dele. Enquanto você vai estar louvando, vai ser igual aquela harpa de Davi, sabe? Você vai estar louvando e a pessoa sendo liberta da cocaína. Você vai estar louvando e aquela pessoa que era da macumba, os espíritos saindo dela. Por quê? Porque maior é o que está em nós, o que está no mundo. Você não tem que aceitar o mundo ganhar de você. Você não pode. Você não pode aceitar. Um dia eu escutei fez uma pergunta para mim. Uma vez uma pessoa fez uma pergunta para mim e eu não pude responder ela porque eu não tinha conhecimento. E a pessoa deu risada. Tá vendo como é que é? As pessoas não sabem responder. Eu falei: varão, irmão, hoje eu não sei responder, mas me dá um mês que eu vou sentar com você, eu vou conversar com você. Para quem saiu do tráfico de drogas, você acha que gosta de ler? Você acha que gosta de buscar? Eu aprendi a fazer isso. Como que eu aprendi? Lembra lá em Tiago? Por isso que eu estou falando, ninguém precisa ter inveja de ninguém. Se Deus deu para um, Deus pode dar para você também. O problema é o seguinte: se você está disposto a pagar o mesmo preço que ele pagou para chegar lá. Se está disposto a pagar o mesmo, porque hoje a gente vê muitos crentes, graças a Deus, bem financeiramente, mas Deus só Deus sabe quantas vezes essa pessoa quebrou. Eu conheço pessoas que são ricas, mas eu já vi elas quebrar 2, 3 vezes. Quebrar literalmente. E Deus levantar de novo. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Ele quer que você seja um membro do corpo. Ele quer que você entenda qual é a sua função no momento, para depois Ele te levar num grau espiritual maior. Você pegou essa daí? Por isso que quando Ele fala nas correntes purificadoras, Ezequiel 37, 47, Ele pega e fala assim: para você entender uma coisa, intimidade com Deus, quem quer é eu e você, sim ou não? Mas quem mede a intimidade é o próprio Espírito. Só que, eita, amor, essa daí você vai fazer até você pular, em nome de Jesus, ó. Eu quero ter intimidade, eu quero buscar. Aí o Espírito Santo fala assim: amém. Tá querendo me buscar? Quero. Quer ser usado? Quero. Quer conhecer os mistérios? Quero. É gostoso, né, evangelista? É gostoso. Só que aí ele pega e fala assim: antes de você ir para a Bíblia, tem 1000 cômodos na tua frente aí. Antes de você ir para a Bíblia, Ele vai te ensinar a confiar nele. Você quer isso mesmo? Quero. Então anda na minha presença. Aí tem 1000 cômodos, ele vai lá andando.
Aí você fala, nossa, dentro do mar, 1000 côvados já era. Se eu andar 50 metros, a praia vai. Você está entendendo que ele está falando de confiar? Ele mede 1000 côvados, chega lá, a água dá no tornozelo. E aí, Ezequiel, essa intimidade tá boa demais, não tá, rapaz? Você tem eu aí, não tem? Tem, mas eu quero mais, então vou medir mais um pouquinho. O Espírito Santo está medindo um cordel. Olha o que eu estou te falando nessa noite. Se você tomar posse, a tua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Você pode ter 100 anos de idade, porque não há limite de idade para ter intimidade com Deus. Você pode ser jovem, ter entrado hoje aqui. Eu escutei a mesma palavra e hoje eu posso contar para você que ela funciona. Ele mediu mais 1000 e as águas davam nos joelhos. Mas rapaz, o cara andou demais. E ainda está na intimidade no joelho. É porque intimidade é devagarzinho. Para mim conseguir amar o próximo, eu tenho que ir devagarzinho. Porque Deus tem que tirar os rancores, a raiva, a ira. Deus está fazendo nessa noite isso. Está tirando o câncer da mágoa. Pessoas que não conseguem liberar perdão. Pessoas que não conseguem falar, me desculpa, mas toma a Santa Ceia indignamente. Você está pensando que Deus me trouxe lá de Pouso Alegre para falar o que para você? Ah, então eu vou desviar. É o que o diabo quer, irmão. E agora, o que você quer? Porque hoje a igreja não quer ser corrigida, ela prefere sair. Ah, mas no original igreja significa eclésia, que é chamados para fora. Chamados para fora do mundo. O sistema do mundo. Ele te colocou aqui dentro. Você não está fora do mundo. Se você bater aqui fora ali, pode passar um carro ouvindo funk, pode ou não pode? Ele está te tirando do sistema do mundo, te colocando no sistema divino. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se Deus ele te chamou, capacitou, teu coração está sendo tratado. Lembra que eu falei que é devagarzinho? E Deus tem uma chamada na tua vida. O maior espírito, a maior autoridade do mundo está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E Deus tem uma obra na tua vida. Imagina o que Deus pode fazer. Imagina quantas pessoas podem ser alcançadas. Imagina quantos sonhos podem ser realizados. Porque eu acredito de uma maneira, ao mesmo tempo que um pastor, ele realiza um sonho pastoreando, tem gente aqui que está sonhando subir aqui, aprender a tocar um instrumento, é verdade ou não é? Porque é para Deus. É para Deus. Os nossos cultos vai passar mais 1 milhão de anos e vai continuar sendo da mesma maneira, porque o culto racional é assim. Outro tipo de culto é só lá fora, irmão. Diga glória a Deus. Vou encerrar. Versículo 11 do capítulo de número 12. Não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E eu vou terminar. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Por isso que eu falei que começar nesse versículo você não consegue. Só para quem já tem o dom para falar sobre isso, né? Porque é muito complicado, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Existem esses 3 segredos que estão nesse versículo. É o segredo que muda a minha vida e a sua. Do 1 ao 3 nós aprendemos Deus nos chamando. Do 4 ao 8 nós aprendemos Deus falando assim, ó, você é um corpo, eu quero te usar. E aqui ele fala, sede vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Ou seja, ele está falando, seja prudente. Não faz as coisas, pense na vista, faz as coisas com os pés no chão, com fé, mas com os pés no chão. Outra coisa, pacientes na tribulação, fervorosos no espírito. O que é isso? Não é no espírito de Deus, é um E minúsculo, é um espírito do homem. É você ser fervoroso, falar, hoje tem culto, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ver Deus falar comigo. Ah, tem uma obra para fazer, você gosta? Nós vamos lá, vamos fazer. Você tem aquele desejo, tá entendendo? Que motiva você a fazer. Ah, mas é Deus que dá, mas Deus já deu e a chama apagou e você não quer nem acender mais de novo.
Deus está falando, seja fervoroso, vem para o culto, venha com propósito, venha buscar com propósito, não venha só ser um culto normal. Deus tem que falar comigo, eu quero ouvir a voz de Deus, irmão. Nem que seja uma correção, mas eu quero ouvir Deus falar comigo, pastor. Meu irmão, é melhor Deus falando contigo do que um anjo falando contigo e fala assim, apartai-vos daqui que eu não te conheço. Ó, alegrai-vos na esperança. Esperança do quê? Salvação. Por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será. Mas para mim perseverar eu tenho que ter esperança, não tem? Olha outra. Sedes paciente na tribulação. Essa daqui, meu irmão, eu vou falar para você, essa aqui eu acho que é a mais difícil. Porque quando acontece um problema aqui, um problema na igreja, um problema na família de fulano de tal, no emprego, aí vai juntando dentro de casa e vai tendo a tribulação, nem no culto você quer vir mais. É verdade ou não é, irmão? Estou falando até de mim, é verdade ou não é? Mas ele fala assim, ó, perseverai na tribulação. Opa, seja paciente na tribulação. O que ele está querendo dizer? Que o que está acontecendo com você, você tem que confiar em Deus. E essa fase ela vai. Mas você tem que ser paciente. É que nem uma internação. Você vai ser paciente de um hospital, sim ou não? A pessoa fala, nós temos que fazer um check-up, você está mal, você vai ser o nosso paciente. Só que você não tem data para sair. Como que você vai ficar? Nossa, meu filho. Ah, mas quando a gente estava lá fora, a gente não preocupava. Mas quando está lá dentro do hospital, nós preocupa com todo mundo. Hoje Deus, Ele está te chamando por uma intimidade e querendo te ensinar uma coisa. Não é questão da paciência, mas tipo assim, Ele está querendo falar para você assim, ó. Confia em mim nessa situação que você está passando. Perseverar, né? Confia. Mas está difícil. Qual é o momento que ele falou que ia te deixar sozinho? Nenhum. Então ele está contigo nessa situação difícil. E para caminhar a última, perseverar na hora. Tem que orar de manhã, irmão, antes de ir para trabalhar. 1 minuto eu vou entregar. E nós vamos orar, eu entrego. Nós temos que ter uma vida de oração. Por quê? Pastor, vou encerrar. Uma vez eu escutei uma coisa e eu faço parte disso, eu acredito. A oração é o que nos aproxima de Deus e faz nós termos contato com Deus. Concordo. Mas a oração, ela também faz outra coisa. Às vezes eu estou perdido. Não sei o que fazer. Aí eu vou orar. Aí a gente fala assim, eu vou esperar Deus falar comigo. Está errado? Não, não está. Mas a oração, quando você ora com o coração sincero, e pede para o Espírito Santo tomar as tuas palavras, como diz em Romanos 8, porque às vezes a Bíblia diz, nós oramos, não oramos como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós queremos dizer assim, Senhor, eu quero morrer, eu vou pular da ponte, eu vou fazer isso, aquilo. Aí o Espírito Santo fala, Pai, ele não quer morrer não, é a situação que está machucando ele, mas envia a cura para ele. Aleluia, meu Deus. Anagaraba chorabacai. Não é o espírito de morte está querendo tomar ele agora, mas Senhor, não mata ele não, cura ele lá, liberta ele da vida. Eu estou sentindo a graça de Deus, irmão. É a hora que você está falando, não aguento mais a perseguição no meu serviço, eu vou pedir conta. Aí você fala assim, meu irmão, Deus fala assim, filho, tenha calma. A oração te faz, grava isso, a oração te leva mais próximo do propósito de Deus. A oração te leva mais próximo do propósito de Deus. Então, se eu estou em uma vida de oração, eu não sou pego de surpresa. Se eu estou numa vida de oração, pode se levantar 11.000 demônios, 1.000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Se eu estiver em oração, pode tentar me tirar da comunhão, podem tentar tirar a minha fé, mas eu não vou ficar confundido, porque eu sirvo um Deus vitorioso, um Deus que peleja pelas minhas guerras. Se coloque de pé.
A oração não é para mim somente falar com Deus, é para mim chegar mais perto do propósito dele. Porque perto de Deus, eu posso chegar perto do pastor, posso ou não posso? Mas o propósito dele, eu tenho que andar com ele para me saber qual é o propósito do coração do pastor. Você está entendendo? Eu usei ele como um símbolo. Vou falar com Deus, vou falar com o pastor, eu estou falando com ele aqui. Pastor, Pai do Senhor, o Senhor está bem? Mas agora para entender o propósito, Pai, eu estou aqui, mas eu estou precisando de uma vitória, mas eu não estou conseguindo. O que eu estou precisando fazer para o Senhor me ajudar? Eu estou atrapalhando aonde aí? Está entendendo, irmão? Eu estou atrapalhando aonde? Aí Deus fala assim, você não está atrapalhando nada, você está não sendo a minha vontade. Olha como é que Deus é. Deus, ele não acusa o pecado da gente, irmão. Ele fala, rapaz, você pediu perdão? Pedi, eu já esqueci, nem lembro que você pecou. Ah, mas o irmão, ele está me acusando. Ele está te acusando porque você está alimentando. Porque eu mesmo, que sou o teu Deus, eu nem lembro do que você fez. Quer tirar esse peso da culpa das suas costas? Só ouve ele falando. Ouve a voz de Deus, irmão. Ouve a voz de Deus. Oração. Vamos orar. Oração. O porquê que nós não oramos mais hoje? A gente tem tempo para WhatsApp, tempo para Facebook, deixa eu ver mais rede social, Instagram, YouTube, Free Fire, Call of Duty, tem tempo para tudo, irmão. Mas a gente não tem tempo para Deus. Reserve hoje, a partir de agora, hoje você vai chegar em casa, sei que você vai descansar, jantar e descansar, para trabalhar a semana, mas você vai falar assim, Deus, o Senhor me deu um celular, eu tenho uma agendinha aqui, e eu vou começar a fazer agora minha agenda de oração. Você vai separar um tempo para você orar, porque você não pode ficar fora do propósito de Deus. Você já se sentiu como se fosse uma pessoa perdida, que consegue tiroteio, no meio de uma situação? Você fala, mas Deus não fala comigo, eu estou apavorado, eu tô quase desesperando, estou quase surtando. Você já passou por isso? É a oração. Eu já passei por isso. E sabe o que eu escutei? Richard, ora, busca. Eu falei, mas você está de brincadeira comigo. Eu acabei de falar que eu já fui teimoso, irmão. Eu acabei de falar que eu estou passando a situação. Aí ele falou assim, mas quem pode resolver é Deus. Eu falei, então por que eu falei para você? Ele falou assim, porque eu estou te orientando o jeito que você tem que orar. Você está orando do jeito errado. Não é só Deus, eu estou passando por isso. Fala, não. Deus, ele gosta de ser glorificado, irmão. Deus, ele gosta de ser exaltado. A Bíblia diz. Os serafins estão clamando, santo, santo, santo. Então exalte a ele. Porque se eu busco primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, a demais coisa, Deus, em nome de Jesus, a tua igreja, meu Deus, começa a derramar essa unção que eu estou sentindo na tua igreja agora. Que a oração possa me trazer para próximo de ti. Oh igreja, ora em línguas estranhas. Oh igreja, ora, fala com Deus. Fala, Deus, eu te glorifico, eu te exalto no meio dessa dificuldade. Meu Deus, a tua palavra foi pregada, ministrada nessa noite. Eu quero te exaltar porque eu sei que alcançou corações, vidas foram transformadas, pessoas foram levantadas essa noite. Meu Deus, levante pessoas como Saulo aqui, como Paulo de Tarso, que saiu lá, meu Deus, lá do meio de pessoas que perseguia, e ele foi uma pessoa usada pelo Senhor. Levante ministérios nessa noite, levante pessoas. Eu quero profetizar. Se você, igreja, tiver ousadia, receba. Meu Deus, eu quero profetizar, como diz em Coríntios, os dons de cura, os dons de profecia, meu Deus, o dom da palavra. Levante pregador, levante ministério nessa noite, levante cooperador, diácono, presbítero, evangelista, levante levita nessa noite. Coloque dons espirituais dentro dessa vida agora, em nome de Jesus, meu Deus. E esta palavra foi ministrada. Sopra, Senhor.
Meu Deus, eu te agradeço. Sede perseverantes, porque eu sei que o Senhor é conosco. Meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Essa palavra fica no coração da tua igreja. E que as palmas louvem e exaltem o nome do Senhor em nome.